Colocar agora a segunda parte da entrevista com a Ana Clarissa, ela que é da área de cultura da Confederação Nacional dos Municípios, sobre essa proposta, na verdade essa lei que foi aprovada já, que aguarda a regulamentação, né, para que venha auxílio do governo federal financeiro para as prefeituras e o Estado, que eles possam ajudar as pessoas que trabalham com cultura, com produção de eventos. Roda aí. Como isso chega lá na ponta? Isso, na ponta. Então, para que vocês entendam, tem esse 1,5 bilhão, esse 1,5 bilhão será dividido entre todos os municípios, cada município receberá aí o seu montante, né, específico. E aí, o que acontece, Cadu? O município ele vai utilizar esse montante que ele recebeu com as ações que estão previstas na lei. Só que o que ocorre? Até o momento, como a gente está na regulamentação, a gente ainda está debatendo a chamada divisão de competências. Ou seja, existem 3 frentes lá na lei de possibilidade de uso do recurso, né? E aí a gente está debatendo com o governo se todas elas terão que ser aplicadas pelo município ou se haverá uma divisão entre municípios e estados, onde alguma delas ficará com o estado e outras delas ficarão, né, então, com os municípios. Então, isso ainda não está definido. Mas, então, eu vou comentar com vocês quais são essas 3 frentes, que pode ser que alguma delas não fiquem na responsabilidade do município, fique na responsabilidade do estado, tá? Correto. Mas, então, tá. Quais são essas 3? A primeira é uma chamada renda emergencial a trabalhadores da cultura, no valor de R$600, pagos durante 3 meses, podendo chegar a 1.200 essa parcela no caso das mulheres, né, mães de família. Só uma pausa para que as pessoas entendam. Esse não é o auxílio emergencial do governo federal. Isso aqui não é esse que já está sendo pago. Específico para os trabalhadores da cultura. Né? A minha pergunta, eu digo pelo seguinte, porque como coincide valores, R$600, né, às vezes a pessoa pode fazer confusão. Outra pergunta já para poder, nesse item, quem já recebe o auxílio emergencial pode receber também esse outro auxílio da cultura? Não, não pode, Cadu. Eu ia falar isso agora. Assim, não é qualquer trabalhador da cultura que pode receber esse recurso, né? Existem vários critérios na lei, né? Várias condições que possibilitam ou não possibilitam que uma pessoa interessada possa concorrer a receber esse recurso, né? Correto. Então, assim, existem alguns critérios, como, por exemplo, esse. Quem já está recebendo o auxílio emergencial, né, que já vem sendo pago, essas pessoas não estão aptas a concorrer a receber o recurso. Existem outras condições também, gente, como, por exemplo, né, uma autodeclaração, né, dessa pessoa, indicando que atua no campo da cultura nos últimos 24 meses anteriores à publicação, né, dessa lei. Enfim, existem alguns critérios, né, como outros, por exemplo, né, esse trabalhador tem que ter sido afetado, né, a sua atuação aí pelas questões, né, do isolamento social. Enfim, existem uma série de critérios, né? E aí, mesmo que esses trabalhadores, né, estejam aí cumprindo com todos os critérios que a lei estabelece, isso também não quer dizer que elas vão receber o recurso, né? Porque lembrando, o montante, né, o valor, né, que vem para o município é um valor específico. Sim. E o município ele vai calcular, ver como é que é a demanda local, né? E vai dizer até quantas rendas emergenciais, com aquele recurso, ele consegue ofertar para a população. Perfeito. Então, pode ser que esse limite seja ultrapassado em termos de pessoas interessadas e aptas a receber. E aí, caso haja essa procura maior do que o limite possível a partir do recurso que foi recebido, aí a prefeitura vai ter que também fazer aí um critério de seleção, né, para de fato estabelecer quem serão os beneficiados. Muito bem, esse foi o item 1, auxílio direto, então, financeiro. Vamos para o 2. Lembrando que esse 1 a gente não tem certeza se vai ficar com o Estado ou se vai ficar com o município, só para vocês saberem, tá? A segunda forma de usar o recurso é um chamado subsídio mensal para manutenção, aí uma série de organizações da sociedade civil, tá?
são empresas, pequenas e microempresas na área da cultura, cooperativas na área da cultura, instituições, espaços culturais, enfim, organizações da sociedade civil, né? Por exemplo, que o cara tem uma podem empresa, aí, o cara tem uma empresa que monta som e palco, ele se encaixaria nesse caso. caso o CNPJ dele seja enquadrado aí como uma Sim, empresa cultural, sim, né? Tem que Ok. ter essa questão aí colocada. Muito bem. Então, nesse sentido, diferente desse primeiro que é a renda emergencial, né? Aqui esse recurso ele é para subsidiar, ou seja, para possibilitar que a atividade continue acontecendo, né? De alguma Então é para forma, né? pagar Sim. para pagar um aluguel, é para Sim. pagar uma conta de luz, enfim, é para pagar aquilo que seja necessário, né? Pagar para que a atividade ali que é exercida, né? Possa continuar, né, de alguma maneira, né, sendo realizada. Ou seja, E aí, nesse caso, beneficiamos aqui, primeiramente, o artista na ponta e outro, aqui é a empresa que dá emprego para esse artista, trocando em miúdos. sim, poderia ser compreendido dessa forma. Para Sim, ficar mais, né? um entendimento mais fácil. Porque nesse caso não é só empresas, né? É empresa, é cooperativa, é Cooperativas. instituição, é espaço cultural, é um bando de coisas, Perfeito. né? Que pode aí se beneficiar, né? E aí, Verdade. gente, aqui é a mesma coisa da renda emergencial, né? Aqui se trata também disso, assim, não serão todos nesses interessados que poderão acessar. Também existem critérios, também Sim. existem condições, né, regrinhas. E aí, se esses, né, cumprirem com todas e também a quantidade, né, for aí ultrapassar, né, a quantidade limite que pode ser ofertada de subsídio, também haverá essa Seleção. seleção, enfim, né, Perfeito. esses critérios serão necessários serem definidos para poder, de fato, saber quem que vai receber esse recurso. E aqui, gente, o valor é diferente, né? É um valor entre 3 mil e 10 mil reais. E aí, no caso, ou o município ou o estado, enfim, quem ficar responsável, né? Vai Sim. definir qual é o valor da parcela e vai Certo. definir também por quantos meses ela será paga. Isso Então, também a isso lei, fica a ela critério deixa aberto. de quem vai executar localmente, ou Estado ou município, Exato. dependendo da competência. Perfeito. Exato. Muito bem. Tá? Terceiro ponto. Terceiro ponto, gente, esse é muito grande. É basicamente, Cadu, política pública mesmo, assim, né, no seu conteúdo, assim. Edital, chamada pública, prêmio, aquisição de bens e serviços culturais, enfim, uma série de instrumentos, né, que o poder público aí, enfim, né, tem, Posso te dar um para exemplo? poder Posso te dar um exemplo? criar um milhão de coisas. Posso te dar um exemplo real para saber se enquadraria nisso, por exemplo? A Prefeitura de Balsas aqui nós temos o Verão Balsas, que é um evento que movimenta a cidade todo mês de julho, né, na época de férias. Na beira-rio, do Rio Balsas, que é a maravilha dada por Deus para a nossa região. Só que esse ano não pode ter por questão de aglomeração, da doença, etc. A Prefeitura vai fazer lives, né, o Verão Balsas online, com lives e vai dar um subsídio aí. A gente sabe, não é aquele valor que se pagava antes, por questões até econômicas, mas vai contratar aí os artistas locais para fazerem isso. Isso se enquadraria mais ou menos nessas políticas públicas? Sim, Cadu, se enquadra. Inclusive, nessa parte, né, fica bem explícito lá, é colocado também lives, enfim, né, Ok. atividades culturais sendo transmitidas aí pela internet, né, isso aí está Perfeito. previsto. E aí, nesse sentido, a Prefeitura poderia realizar essas iniciativas, né, contando, então, com esse recurso também. Perfeito. Olha, muito bem esmiuçado, é isso. A gente vai estar acompanhando, eu peço você, Ana, que... Desculpa estar chamando de Ana, é a Ana Clarissa Fernandes. Não tem problema. Que fique nos informando, porque como nós estamos aqui na ponta e essas pessoas precisam muito dessa ajuda, tão logo tivermos uma informação de quando sai essa regulamentação, para a gente informar as pessoas, né? Porque, infelizmente, existe muita desinformação nas redes sociais. Para você ter uma ideia, às vezes sai essa lista da CNM, que eu falei que é um indicativo que vocês fazem para o governo federal. Daí a pouco alguém pode acreditar, não, esse já é o valor que já chegou, está na conta. E a gente tem que informar de forma responsável, de forma verdadeira. Eu te agradeço demais por isso. Tá? E nós estamos sempre à disposição. E para finalizar aqui, por enquanto, porque nós vamos ter outras oportunidades,
nós estamos levantando uma bandeira de ajudar essa classe de produtoras de evento aqui em Balsas. Tem uma outra questão, porque sempre quando se fala em recursos públicos, tem uma questão que sempre a gente se preocupa. Por exemplo, estamos ainda em uma pandemia, né? Muito dinheiro foi alocado para a saúde pública no Brasil, para estados, para municípios, e tem que ser feito isso mesmo, tem que continuar se cuidando. Mas, infelizmente, os noticiários dão conta também do covidão, como falam, que é a questão do mau uso dessa verba pública. Como vai funcionar a fiscalização desse dinheiro da cultura? Vocês se preocuparam com isso também, Ana? Então, Cadu, a questão da plataforma Mais Brasil também traz essa possibilidade, né? Porque toda a utilização do recurso, né, devido aí à chamada rastreabilidade, ou seja, a gente consegue enxergar tudinho, tudo isso ficará publicizado, né, público na plataforma. Então, qualquer pessoa poderá acessar essa plataforma para poder observar como esse recurso está sendo utilizado, né? Então, nesse sentido da transparência, né, é garantido através dessa plataforma aí que a CNM, né, sugeriu. Eu vou pedir, inclusive, depois que você nos passe essa plataforma, para a gente estar sempre acompanhando e passando aqui para os municípios da região, a população está acompanhando junto com a gente, isso é muito importante. Ainda mais, Ana, nessa época de campanhas eleitorais aí no Brasil todo. Porque, infelizmente, a gente sabe que existem os políticos sérios que trabalham, que estão querendo, né, colocar aí, ajudar. Por exemplo, como eu falei, essa situação aqui de Balsas, já vai começar agora o Verão Balsas, já foi um incentivo. Independentemente de vir essa verba federal ou não, vai incentivar aí os produtores de eventos. Tá? E existem essas pessoas que estão, de fato, interessadas, mas existe ainda também aqueles políticos que infelizmente, quando o recurso chega na prefeitura, querem usar de forma politiqueira e isso o Brasil não aceita mais e a população já não aguenta mais. Então, é importante essa plataforma, essa transparência que vocês dão, até como forma de ajuda para o próprio município, para o próprio gestor. Fala, olha, está aqui, é transparente, nós indicamos isso. Isso é muito legal e a gente parabeniza a CNM por isso, tá? A gente agradece e eu gostaria de deixar uns últimos, né, recadinhos aí, né, Pois não, Cadu? vamos lá. Para que, acho que tanto para a população, né, quanto também para as prefeituras, acho que é importante, né? A população, ela já está, o setor cultural, de uma maneira geral, né, aí pelo Brasil, né, já está ciente, né, dessa lei, da existência dessa lei, né? Mas, e aí dizer, gente, né, da importância mesmo, né, desse diálogo, né, construtivo, né, com o poder público, né, com a prefeitura, né, para indicar, para deixar claro, né, quais são as demandas locais, né, quais são as necessidades, né, que o setor aí em âmbito local tem, né, para que, por exemplo, né, quando o município for fazer lá o edital, né, fazer correspondendo a essas demandas, né. Sim. E as prefeituras também dizer, né, que contem conosco, né, contem com a CNM. Existem diversos materiais técnicos que foram disponibilizados no nosso site, né, que ofertam aí orientações, né. Também estamos à disposição, né, para fazer atendimentos, enfim, né, para tirar as dúvidas, né. Perfeito. Para que saibam que não estão só nesse momento inédito, né? Mais uma vez, né, Cadu? É inédito. A gente nunca teve essa transferência antes na história das políticas culturais. Então, enfim, a gente tem que reconhecer também, né, que, enfim, diante aí de uma inexperiência, né, existe essa necessidade, né, da busca do auxílio, né? E estamos aí, então, nesse sentido para poder, né, ajudá-los. Muito obrigado, Ana Clarissa Fernandes, pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite.